Bom dia. Hoje, então, é dia 9 de abril e vamos continuar a nossa leitura. É o nono encontro, né, Cris? Que você falou? Isso, nono. Tá. Mas nós lemos da última vez o capítulo 8, ou seja, uma parte do capítulo 8 que fala sobre o sósia. E aí ele começa a dizer exatamente do nosso caminho, né, de buscar a compreensão desse sósia. Só assim a gente consegue, de alguma forma, redimi-lo, né? Que a gente não adianta a gente negar o sósia, porque ele está aí, ele vive com a gente, né? E daí ele trouxe alguns sósias para a gente conhecer. E nós conhecemos o sósia da constituição, do temperamento e do caráter. E isso aparece principalmente, não, essa constituição, ela aparece, na verdade, no primeiro setênio, quando a gente observa a criança do 0 aos 7 anos, é a constituição que aparece, e ele traz aqui uns desenhos, né, mostrando um pouco dessa constituição que cada um de nós tem. Então, ele fala do tipo cerebral, do tipo digestivo, do tipo respiratório e do tipo muscular. E que cada uma dessas constituições traz uma característica para o indivíduo. Mas a constituição, ela é sobreposta no segundo setênio pelo temperamento, né? Então, o primeiro setênio é o corpo físico, a observação do corpo físico que a gente vê nessa constituição, e no segundo setênio, o temperamento, né? E o temperamento também é um sósia. A gente é algo que a gente carrega de vidas passadas. Então a gente, na verdade, traz todas essas características em função das nossas vidas passadas. E depois ele fala das qualidades anímicas, que são as qualidades planetárias, que aparecem fundamentalmente no terceiro setênio. E daí ele diz da dificuldade da gente trabalhar com o sósia do temperamento, né, da constituição, que eles são muito viscerais, são muito grudados, é a nível de corpo etérico, né? E é mais fácil trabalhar, então, com as qualidades anímicas. Então, esse é o desafio da nossa alma na vida, é fazer a redenção desses sósias. Aí ele fala da formação e cultura como um sósia, que é claro que se eu nasci no Brasil, eu sou educada através dessa cultura, né? Eu tive uma formação que é muito diferente de quem nasceu na França, na Alemanha, e que isso pode ser um embate nas relações, exatamente por uma questão de cultura, de formação, de como a gente traz essas características na nossa vida. E outra vez a gente precisa lembrar que a cultura na qual eu nasci foi escolhida por mim, lá em cima, né? Exatamente para eu poder trabalhar aqui as minhas questões kármicas, né? Ele fala dos padrões de interferência de vida passada, né? E ele fala, daí ele explica que quando a gente morre, o corpo físico fica na terra e se dissolve. A matéria se dissolve. O corpo etérico também em 3 dias tem que se dissolver. Só que ele dá o exemplo, que assim como o plástico tem uma dificuldade, demora muito para se dissolver ou não se dissolve na terra,
né? Não é absorvido pela Terra, o corpo etérico mais materialista, ele fala, né? Também não vai se dissolver e vai ficar no éter da Terra. E isso, quando a gente desce, a gente pega de volta essa bagagem disso que não foi dissolvido, né? E a gente traz aqui em forma de fantasmas. Ele diz que são esses fantasmas, que quando a gente entra numa relação, isso muitas vezes é o que o outro percebe da gente. Como que a gente faz para redimir isso? Aceitando isso me pertence, né? E também com a ajuda do outro, que consegue olhar além daquilo que eu aparento. Então, então esse resquício que fica de uma vida para outra do corpo etérico são os chamados fantasmas pelo Liebig por Steiner também. E aquilo que fica, aquilo que não consegue se dissolver do corpo astral, então são os demônios, né, Cris? Demônios que ele fala. Mas ele só toca nisso, né? Aqui, ele só tocou nisso. Então, é mais ou menos isso. Deu para entender o que são esses sósias? Então, o nosso temperamento é o nosso sósia. Se eu sou colérica e eu entro numa relação com esta cólera, e eu não educo esse colérico, essa fleuma em mim, ou essa sanguinidade em mim, esse é um sósia que aparece. Então, eu preciso trabalhar essas questões que eu trago na minha vida, né? Tá bom? Porque esse é o gesto que eu imprimo no mundo. Eu chego no mundo com esse gesto, primeiro com a Constituição. Então, aqui ele fala desses tipos cerebral, né? Mas a gente conhece o cabeça grande, o cabeça pequena, a gente conhece com outros nomes, né? Cabeça grande, cabeça pequena, o rico e pobre em fantasia, e o cósmico ou terreno, que é o que Steiner fala. Mas ele traz essas características aqui que são interessantes também da gente ver. Então, eu chego no mundo com esta característica, né? Então, ou eu sou mais caladinho, ou eu sou muito falante, ou eu me encho de terra, ou eu não toco nada. Então, são essas características. Como que a gente pode ajudar agora, na primeira infância, somos nós, educadores, que ajudamos as crianças, nos temperamentos também, mas depois é com a gente mesmo, né? Acho que a Rossana queria falar, né, Rossana? Se pode me falar um pouco Desculpa, da cabeça Rosana. A sobre o cabeça. Dorinha está com a mão levantada já há um Ah, tempo. Desculpa. Ah, eu não vi, Dorinha, desculpa. Eu vi a Rossana levantar a mão, mas não vi a... Não, não, na realidade, assim, achei ótima a sua síntese. E aí tive algumas dúvidas, né? Primeiro, bom dia, porque eu tive problema aqui com o computador, tive que reiniciar. Então, então o corpo físico, ele se dissolve rápido, aí o corpo etérico, ele dura 3 dias, é isso? Mais ou É, menos. E é. aí, o que é que vira fantasma? Fantasma é o corpo, é aquilo do corpo etérico que não conseguiu se dissolver por Certo. conta da gente mesmo aqui. Então, ele dá o exemplo do materialismo, né? Sei. Então, eu sou extremamente materialista nesta vida. Então, isso não vai se dissolver no éter etérico. Isso vai Uhum. ficar como uma bagagem, né? Vai ficar como aquela mochilinha que quando eu desço, se lembra da bagagem que a gente pega? Então Hum, é esse etérico não dissolvido, hum, assim também como o corpo astral não dissolvido, que não consegue se dissolver, também vai ficar aí como uma mochilinha. E na hora que eu desço, eu já tenho todas as características que eu preciso, né, para
para minha tarefa kármica aqui na Terra, e ainda pego a mochilinha. Uhum. Não é uma coisa tão simples assim. É. Obrigada, querida. Rosana, Sobre o cabeça grande e o cabeça pequena, que eu já ouvi falar, tentei achar, mas então, o Steiner fala aqui, ele está falando dessa constituição que ele fala que é o tipo cerebral, né? É o tipo, e ele dá a forma da cabeça, né? O tipo digestivo, o tipo respiratório e o tipo muscular. Mas o Steiner, quando a gente estuda a Constituição, ele fala do cabeça grande, que é o tamanho da cabeça mesmo, dentro da normalidade, e o cabeça pequena, que é o tamanho da cabeça mesmo, dentro dos padrões normais, que os médicos medem, tá? Então, é isso. O cabeça pequena, normalmente é uma criança mais acordada para o mundo, né? Uma criança que tem uma dificuldade para dormir, muitas vezes, tem prisão de ventre, muitas vezes, por conta de estar sempre muito estimulado, o estímulo entra muito facilmente. E o cabeça grande é aquela criança que não se liga muito às coisas, né? Então, se isso está nas polaridades, então existe toda uma orientação de como cuidar dessas crianças, né? Para ajudar a dormir, para ajudar a chegar na terra e tudo mais. Tá nesse livro, ó, Os Tipos Constitucionais nas Crianças. E é muito mais do que cabeça grande e cabeça pequena, né? Tem outras categorias aí. Então, acho que é isso. Tudo bem? Todo mundo de braço dado com o seu sósia? Podemos continuar? Então, lembrem, não é para negar o sósia. Negar o sósia significa fortalecê-lo, né? É simplesmente aceitar e trabalhar. Acho que foram esses que a gente viu, né? Daí, na página 92, o item D, vamos continuar a falar dos sósias. Seres naturais não redimidos como sósias. Tudo bem, Cris? Ah, tá. No ciclo, as hierarquias espirituais e seu espelhamento no mundo físico, segundo a palestra, Rudolf Steiner descreve como, durante a vida, o homem está conectado com a natureza sensível e também com os seres elementais que vivem por trás dessa natureza sensível, como forças, como leis da natureza, como causadores e mantenedores. Quando um espírito da sabedoria, ou um espírito do movimento, ou um espírito da forma pensa, esse pensamento é um ser, uma forma etérico-astral no mundo elemental. Esses seres pensamentais são exilados para a natureza ou para o movimento da Terra e dos planetas. E nós conhecemos os efeitos que eles apresentam como leis da natureza. Esse banimento de seres elementais para o mundo da criação ocorre em benefício do ser humano, que pode desenvolver-se no mundo. Uma vez que ele tenha completado o seu desenvolvimento, essa forma de vida terrena se terá tornado supérflua. E assim como ocorreu ao velho Saturno, ao velho Sol e à velha Lua, será dissolvida para dar lugar ao desenvolvimento subsequente. A posição central na evolução da Terra tem sido ocupada pelo homem a partir do momento em que ele se tornou responsável pelo desenvolvimento do seu eu. Quem está perguntando aonde está?
Eu não estou me localizando. Você foi lendo, falou que era a página 92, não localizei nada. No meu, não sei se é a mesma página. O meu é página 97. Ah, tá vendo? Estou totalmente perdida aqui. Pronto, obrigada. Ela falou 92, eu não achava nada. É porque o meu livro é novo, o meu livro é velho. O meu Velho, livro é foi, velho. achei, por isso que eu perguntei. Desculpa interromper. Então, a posição central na evolução da Terra, achou? Tem sido ocupada pelo homem a partir do momento em que ele se tornou responsável pelo desenvolvimento do seu eu. É sua tarefa libertar os seres elementais de suas tarefas, mediante certas formas de reconhecimento e pelo desenvolvimento do sentir e do querer. Libertá-los de seu exílio no mundo sensorial. Devido a processos de densificação da Terra e dos planetas, uma corrente de seres elementais passa continuamente por um estado de encantamento de densificação. Rudolf Steiner descreve 4 tipos de seres elementais que devem ser libertos, cada um à sua maneira. O primeiro tipo dos seres da natureza nós conhecemos de contos de fadas, como gnomos, ondinas, elfos, silfos e seres do fogo, as salamandras. Ao contemplarmos a natureza, nós absorvemos esses seres e suas atividades. Então, esses seres elementais permanecem ligados a nós até nossa morte. Com a morte, há uma diferenciação entre os seres que têm sido libertados por nosso trabalho espiritual, por nossa habilidade de ver além da maia do mundo sensório, e aqueles que não têm sido liberados, porque só temos sido capazes de olhá-los com olhos fotográficos. Esses últimos permanecem ligados a nós em nossa descida à Terra para a próxima encarnação. Nós precisamos carregá-los durante a vida e experimentamos isso como um fardo que é estranho a esta encarnação e, mesmo assim, pertence a nós. Por meio da sabedoria, nós os libertamos e, por meio da ignorância, nós os prendemos a nós, o que torna cada vez mais difícil atingirmos uma visão suprassensível. Ana Rita. Bom dia, Eliana. Ficou confuso. Como é que a gente vai prender esses seres conosco? Pelas nossas ações? Então, eu tenho determinadas ações nesta vida que eu acabo segurando esses seres elementares e na próxima eles me acompanham. Isso, porque O que eles que são você fala? seres da natureza. Como é que você pode redimi-los? Reconhecendo esses seres da natureza, respeitando a natureza, né? Então, imagine o que está acontecendo na Amazônia lá, meu Deus, mas não é só na Amazônia, é no pequeno mesmo, né? Em casa, né? Como é que eu cuido de tudo isso, né? Como é que eu respeito o mundo vegetal, né? Por exemplo, né? Então, tem os gnomos, que são os seres da terra, tem as salamandras, que são seres do fogo, né? E no jardim da infância, né, as professoras cuidam disso, porque as crianças, como elas são muito perceptivas, elas veem, né? Então, as professoras cuidam muito disso. Eu me lembro que o Bernardo, a professora, pedia para, nas refeições, acender uma velinha e chamar a salamandra. Ele é meio foguinho, né? E chamar a salamandra. Então, acendia a velinha e a mãe ficava salamandra, né, para ele.
Então, isso é cuidado no Jardim da Infância, porque é essa redenção que precisa, eles precisam serem reconhecidos e respeitados. Não sei, Cris. A Cris é muito dada aos esses seres. Não, é isso mesmo, é essa observação, esse sentir, né, que esses seres estão no mundo, que eles estão por aqui. Que às vezes a gente sente, eu não sei, eu às vezes sinto. Lá no Centro Paulos tinha um espaço que eu gostava de ir muito de manhã, porque ali eu sentia os seres do ar, e os silfos e as fadas. Então, se me falasse, eu nunca vi nada, mas eu sentia algo diferente naquele espaço logo de manhã. Então, Ou são quando essas, sabe, esses sentimentos, né? Assim, ai, que medo, ai, que será? Não, olha, deve ser um ser do ar, é um ser da terra. Quem gosta de passeios em cachoeiras, né? Naquela bruminha que a água faz quando cai, de repente fala, tem os seres da água, aí a salamandra no fogo, né? Então, é por aí, é reconhecer que eles estão aí. Não é falar, ai, que será, que esquisito, que medo, vou embora, vou... Não é isso. e às Obrigada, vezes, Cristiane. às Obrigada, vezes Eliane. você percebe eles acenando, né? Não tem vento, mas de repente a folhinha mexe. Mas para isso a gente precisa observar, né? A gente precisa ter essa, né? Bom, então eu vou continuar. Fala, Dorinha, desculpa. Então, é interessante, eu trabalhei muito com floresta, eu andava na mata, e uma vez eu estava na Bahia, numa reserva, e eu andei assim com alguns pesquisadores umas horas, né, a manhã inteira andando e tal. E de repente, naquele ambiente, eu vi, eu não estava nem ligada, engraçado, eu estava segurando um pauzinho assim, sabe? Estava andando e fazendo assim. Eu não sei se isso também promoveu uma certa, sei lá, abstração e tal. E aí eu olhei e vi um duende, um gnomo, não sei, é bem a caráter, com aquele chapéuzinho, sentadinho com a perninha cruzada, assim, sabe? Mas era um riso tão lindo, sabe? Que eu nunca esqueci. Eu lembro que eu virei para o senhor, que era meu colega, ele, tu visse? Aí ele disse, viu o quê? Aí eu digo, não viu, não. E eu fiquei aqui, é uma imagem que até hoje eu tenho, assim, sabe? E é engraçado as manifestações, né? Hoje eu moro numa área de mata, né? Tem 2 hectares de mata aqui atrás. E aí, ontem eu estava aqui na sala com meu marido, e de repente invadiu assim um cheiro estranho, sabe? Aquele cheiro estranho, e a gente saiu em volta da casa, já era bem meia-noite, assim, em volta da casa, e não entendeu o que é que tinha acontecido, né? Veio um bafo ali, um cheiro, eu digo, deve ter sido um animal, um gambá, sei lá, algum bicho que passou por aqui e soltou isso aqui e foi-se embora. Então, às vezes é essa coisa da observação dos sentidos, né? Eu acho que eu estou aqui há um ano e um mês, né? E a gente está começando a é como que decantar, né? Essa vivência aí na percepção, né, da natureza. Então, tanto a forma, né, como os ciclos, né, dos animais, né, os cupins, as cigarras, né, aquela coisa dos ciclos, e que você simplesmente fica ali contemplando, né? Aí eu acho que é uma experiência bem interessante. Sim, muito bom. Eu vou continuar. Esses últimos permanecem ligados a nós em nossa descida à Terra para a próxima encarnação. Nós precisamos carregá-los durante a vida e experimentamos isso como um fardo, que é estranho a esta encarnação.
e mesmo assim pertence a nós. Por meio da sabedoria, nós os libertamos, e por meio da ignorância, nós os prendemos a nós, o que torna cada vez mais difícil atingirmos uma visão suprassensível. Um segundo tipo de seres elementais são aqueles aos quais é relegada a tarefa de carregar a terra através dos ritmos do dia e da noite. Nós os libertamos sendo diligentes e produtivos. Nós os prendemos sendo preguiçosos e improdutivos. O terceiro é ligado ao ritmo lunar de 28 dias, com o crescer e o minguar da lua. Nós os libertamos com boa disposição, alegria e paz de espírito. Mediante descontentamento e tristeza, nós os mantemos ligados a nós a próxima vida. O quarto tipo é ligado ao ritmo anual do Sol. Eles são seres solares, banidos para a densidade e escuridão do inverno. Nós os libertamos, vivendo no decorrer do ano num caminho religioso. Os versos semanais de Rudolf Steiner podem ajudar nisso. Essa vivência significa uma participação espiritual no decurso do ano e devoção com relação aos processos da natureza. Nós os atamos a nós, vivendo durante o ano de uma forma não espiritual e sem Deus. Essa questão religiosa é uma questão de respeitar o ritmo das festas do ano, né? É se ligar a esse movimento da Terra. O que significa termos de arrastar esses 4 tipos de seres elementais conosco? Eles são uma carga pesada que temos de carregar em nosso caminho de vida. Eles proporcionam. Então, Fala, Cris. Não, a Dorinha está com a mão levantada. Desculpa, Então, foi eu. o primeiro tipo, que são os seres da natureza, eles nos proporcionam um esvaziamento da experiência da natureza, bem como medo da natureza. Pensem no turismo comercial. O segundo tipo, eles proporcionam desânimo, letargia no querer, sentimentos de profunda relutância em ser ativo. O terceiro, tendência ao descontentamento, à depressão, a considerar-se incapaz de ser realmente feliz. E o quarto, uma inabilidade para qualquer experiência religiosa. Isso leva à recusa do espiritual ao materialismo agressivo. Está claro que o primeiro tipo nos afeta em nosso pensar, o segundo no nosso querer, o terceiro em nosso sentir, e o quarto no desenvolvimento do eu como um todo. Quem não conhece pessoas que vivem numa nuvem de melancolia ou escuridão e sofrem com isso? Ou pessoas que expressam intensa agressividade diante das experiências religiosas? Existem outras pessoas ainda que projetam seus próprios limites e sua impotência no ambiente, culpando os outros ou as circunstâncias por seu próprio peso e escuridão. Esse é um aspecto do sósia. Essas nuvens de seres elementais não redimidos que nos incomodam, que pensam em nós e nos arrastam para baixo. Enquanto seres elementais redimidos ajudam a fortalecer as faculdades espirituais do pensar, sentir e querer. Quando não redimidos, eles formam uma configuração etérica que, sob circunstâncias especiais, pode separar-se de nós, sendo então vivenciada como um ser que nos ameaça,
e, ao mesmo tempo, está ligado a nós. Também na vivência do Kama Loka, após a morte, elementos não digeridos de certas experiências também ficam ao nosso lado. Não estou ouvindo, Ana Rita. Eu falei, Jesus, dessa experiência do cama louca, aqui dá até arrepio. Os seres que foram assimilados vivem em nosso karma e nos propiciam encontros que podem levar a ajustes kármicos. Os seres não assimilados entrelaçam-se ao sósia, orientando-nos em certos tipos de problemas específicos a cada pessoa. Deveria tudo isso desencorajar-nos? Não. Exatamente vendo através do sósia, é possível trabalhar e libertar esses elementais exilados e, consequentemente, a nós mesmos. A primeira disposição necessária para isso é um profundo senso de gratidão. Gente, como a gratidão aparece em todo lugar, não? E agora é assim, gratidão, gratidão em todo lugar. Então, a primeira disposição necessária para isso é um profundo senso de gratidão para com esses seres, exilados nas leis da natureza por nossa causa. Seres elementais que foram banidos para dentro dos processos da natureza foram, com certeza, submetidos às forças da matéria. Arrastados em nosso subconsciente, não reconhecidos, são presa fácil de Ahriman, que pode incorretamente usá-los para produzir pensamentos materialistas, sentimentos e impulsos de desejo no homem. É por isso que, nesse período da alma da consciência, esses seres se tornam escuros e coercitivos. Não obstante, o eu pertence a uma hierarquia tão mais alta que, tão logo reconhece o sósia e o defronta com coragem, pode fazer com que os seres elementais retornem à sua verdadeira pátria cósmica. Para isso é necessário coragem e entusiasmo no relacionamento com a criação, o que, entre outras coisas, pode se obter mediante tudo que Rudolf Steiner divulga em seu livro A Ciência Oculta e em muitas palestras. Tudo bem sobre esse sósia? Agora vamos para respira fundo. Como você chama? Desculpa. É Patrícia, né? Não. Eu sou Fernanda. Ah, Fernanda. Vamos respirar fundo e vamos tocar a vida. Muitas respiradas fundas aqui. Sim, sim. Sobre o sósia geográfico. Numa palestra de 16 de novembro de 1917, Rudolf Steiner falou em detalhes sobre os sósias arimânicos e luciféricos que carregamos em nós. Particularmente, o sósia arimânico é importante no período da alma da consciência. Atualmente, um ser elemental arimânico liga-se ao ser humano pouco tempo antes do nascimento. Ele se liga ao instrumento corpóreo e o permeia da mesma forma como é permeado pela alma e pelo espírito do mesmo ser humano. Esse ser tem uma conexão com as forças subnaturais da eletricidade e do magnetismo, causando fenômenos elétricos e similares em nós. Nosso próprio corpo etérico trabalha com as forças vitais da natureza. Esse sósia do corpo etérico acompanha todos os processos etéricos com processos eletroquímicos paralelos.
Que tipo de ser é esse que se liga a nós antes do nascimento e deve deixar-nos antes da morte? Por meio desses seres, Ariman espera permear o homem com sua inteligência fria, mefistofélica, e inspirar um mundo técnico no qual tudo é controlado mecânica e eletronicamente. Esses seres têm uma inteligência incrível e uma enorme força de vontade, que atua quase como uma força natural. Porém, eles não têm sentimento nem moralidade. Em 1917, Rudolf Steiner já falava que esses seres inspirariam um mundo eletrônico. Agora, em 1982, que é quando ele escreveu o livro, 65 anos mais tarde, estamos cercados por este mundo, porque ele não viu agora 2024, né? Esses são os seres que inspiram os inventores a partir do subconsciente, nos momentos de fadiga ou doença. Todos os fenômenos elétricos associados ao nosso sistema nervoso, embora tornem o ritmo das funções nervosas visíveis no eletroencefalograma, na verdade, localizam-se nesse sósia e não em nosso corpo etérico. No entanto, é verdade que eles dizem muito sobre os ritmos etéricos, pois refletem o mundo de luz no corpo etérico, no mundo subfísico da eletricidade. Toda a nossa bioquímica é, de fato, uma ciência do funcionamento do sósia arimânico. Toda assim chamada moléstia crônica fria que surge em nós, provinda de dentro, é causada por esse sósia. Medicamentos químicos, eles próprios inspirados por esse sósia, suscitam reações e efeitos colaterais que causam o desaparecimento dos sintomas. Eles realmente combatem certos processos, mas não são efetivos na restauração do corpo etérico, em sua qualidade de luz. São mais efetivos em doenças quentes, febris, luciféricas. São justificáveis quando removem sintomas que estejam colocando em risco a vida. A verdadeira cura, entretanto, ocorre mais tarde e é de domínio do próprio corpo etérico. Fala, Ana Rita. Doenças frias, moléstia crônica fria, seriam doenças emocionais? Seriam isso? Mentais? O câncer é uma doença fria, por exemplo, Tá, né? tá, São doenças que não são inflamatórias. Quando a doença é inflamatória, ela é quente, a doença é quente. Mas quando tá, são essas doenças frias, né, não tem inflamação, você nem percebe, né? Porque tá. ela é Então, fria. os Então, distúrbios psíquicos também sim, porque é uma doença fria, não tem inflamação, não tem nada. Uma depressão, uma ansiedade. eu não sei, porque ele está falando aqui. Pode, eu acho que faz sentido, eu não vou te afirmar, Tá, mas eu acho que faz sentido, porque a doença depressão é uma disfunção bioquímica mesmo, a doença, né? Não a depressão como é usado assim, eu estou deprimida. Não, eu estou triste, eu não estou deprimida. Deprimida é uma depressão é uma doença, né? E é onde tem uma alteração bioquímica mesmo, né? Então, acho que nesse sentido, eu acho que você está certa. Tá? Eu não tinha pensado por aí, eu tinha pensado mais na orgânica, mas eu acho que faz sentido, sim, o que você está falando. Não sei o que vocês pensam, por favor. Bom, vamos continuar, vamos ver se ele fala mais um pouquinho disso, né? Então,
É nesse parágrafo, toda assim chamada moléstia crônica fria, vou repetir, tá? Pode ler aqui outra vez? Que surge em nós, provinda de dentro, é causada por esse sósia. Medicamentos químicos, eles próprios, inspirados por esse sósia, suscitam reações e efeitos colaterais que causam o desaparecimento dos sintomas. Eles realmente combatem certos processos, mas não são efetivos na restauração do corpo etérico, em sua qualidade de luz. São mais efetivos em doenças quentes, febris, luciféricas. São justificáveis quando removem sintomas que estejam colocando em risco a vida. A verdadeira cura, entretanto, ocorre mais tarde e é de domínio do próprio corpo etérico. As forças arimânicas são diferentes em cada região da Terra. Elas podem produzir diferenças geográficas na constituição e nas características comportamentais. No Ocidente, no continente americano, elas têm um efeito particularmente forte sobre a constituição física, o que se manifesta, entre outras formas, no alongamento dos membros e da mandíbula inferior. Os avanços tecnológicos nos Estados Unidos também deveriam ser vistos sob esse ponto de vista. Outras influências provêm de seres que atuam geograficamente na Europa, na Ásia ou na África. O mesmo ocorre com os sósias luciféricos, que no presente não criam uma cultura técnica tão espetacular, mas são de grande importância em nossas considerações, porque suscitam as neuroses no ser humano. É aqui, ó. Lúcifer são as neuroses, né? Eles desviam o homem de sua tarefa na terra, fazendo-o flutuar para longe em busca de libertação pessoal. Eles tentam extinguir o eu, fazendo surgir um anseio pelos velhos caminhos de desenvolvimento, através dos quais se busca um afastamento da realidade. São essas as forças que conduzem às seitas, às drogas, ao alcoolismo. Deparamo-nos com o sósia arimânico no caminho interior. Ele atua nos processos orgânicos inconscientes, especialmente no sistema neurosensorial, e desperta um querer obsessivo voltado ao controle e exploração das forças naturais. O sósia luciférico, nós o encontramos no caminho exterior, na tentação do êxtase. Nas antigas culturas pré-cristãs, o sósia luciférico era o mais importante. Em nosso tempo é o arimânico. Esse só se conectou ao homem durante a época egípcia, como resultado da cultura da mumificação. Esta forçava o homem a continuar conectado com o mundo físico após a morte, o que em encarnações posteriores levou ao materialismo. Não. Separação. Leio mais isso aqui para a gente terminar o. Né? Não deveríamos considerar isso apenas de modo negativo. O materialismo teve de acontecer com uma legítima concepção de mundo, para que se formasse a resistência necessária ao desenvolvimento da alma da consciência. Deveríamos ver esses seres elementais arimânicos que atuam como sósias em nossas vidas sob a mesma luz. Eles são necessários ao desenvolvimento da alma da consciência. Esse desenvolvimento é realizado na medida em que superamos esse sósia. Isso significa que devemos aceitar a estimulação da inteligência, mas ao mesmo tempo desenvolver uma calorosa vida de sentimentos em contrapartida, como também um senso de moralidade por aquilo que alcançamos no mundo.
por meio do nosso querer. Somente uma cultura do coração, que resulta dos 6 passos do caminho antroposófico de desenvolvimento, veja o capítulo 7, leva à superação e libertação do sósia arimânico. Durante esse processo, porém, temos de evitar cair na influência do sósia luciférico, que quer desviar-nos de nossas tarefas terrenas e sociais. Em psicoterapia, é muito importante estar bem familiarizado com os sósias, na medida em que eles trabalham no inconsciente e frequentemente causam fanatismo em ambas as direções.